Começou. Boa noite. Vamos esperar aqui alguns segundos para que as pessoas possam entrando. Estou entrando. Pronto, já temos aqui algumas pessoas, então a gente pode começar. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do curso Histórias de uma Região, Apresentações do Nordeste Brasileiro. Hoje nós temos a presença ilustre de Andréa Dalólio, que vai conversar conosco. Desde já gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço aqui pelo convite, viu? Bom, meu nome é Dinara, sou graduanda do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú e vou mediar essa conversa. Vou iniciar apresentando nossa convidada. É a Andréa Dalólio, é arquiteta, é professora, é artista plástica, é curadora, dentre as exposições Adjetivo Feminino, que inclusive está em cartaz, e Novos Olhares para Mona Lisa. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa que eu não falei, sinta-se à vontade. Obrigada pela apresentação. Boa noite. É sempre uma enorme alegria falar sobre arte, né? Falar sobre as Mona Lisa, sobre curadoria, e fazer parte desse curso, né, de história. Para mim foi um convite que eu não tinha jamais como recusar, né? Então, obrigada pelo convite. Para mim realmente é muito bom estar aqui com vocês. É, Na verdade, você me apresentou muito bem. Eu sou arquiteta de formação e exerço arquitetura, e também mestre em ciências da cidade e exerço e transito entre a docência, entre a arquitetura, entre as artes, tanto como artista e como curadora também. Obrigada pela apresentação. Gostaria de lembrar a todos e todas, né, que façam suas colocações, as suas perguntas no chat. Bom, eu queria começar essa conversa pedindo para a Andréa falar um pouco da sua trajetória, tanto como artista, como curadora, né? Como a arte surgiu na sua vida. Maravilha. Na verdade, assim, a arte ela sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre tinha uma aproximação, uma vontade de visitar exposições, de entender os processos, isso sempre mexeu muito comigo, né? Desde de pequena. E aí, quando foi na época do vestibular, era um desejo, um anseio fazer belas artes, só que não tinha o curso de graduação em Fortaleza, né? Na verdade, no Ceará não tinha, e por aproximação, eu acabei fazendo arquitetura. Eu me apaixonei pela arquitetura, exerço a profissão de arquiteta, e a arquitetura, ela me deu uma base muito grande com processos criativos, com estruturas, com gestão de projetos, e eu me formei em 2001 em arquitetura, e sempre fazendo cursos, né, de desenho, de pintura, aos 13 anos. Na verdade, assim, um dia desse minha mãe me mostrou um caderno que eu fiz, né, com 5 anos de idade, que é o livro de receitas dela, e fiz com colagem, com cola. Então, assim, essa proximidade realmente, desde pequena eu tinha esse interesse, mas aos 13 anos que eu comecei a fazer alguns cursos de arte, mas sempre muito como no lugar de um hobby, né, um desejo, e quando foi em 2015, eu montei um curso de artes, né, muito por essa vontade, então era uma escola de artes, de ensino livre com a Veridiana Brasileira, que é justamente a colecionadora das Mona Lisas.
E aí, em 2015, eu tive uma aproximação maior ainda com os artistas locais, pela minha profissão de arquiteta, eu já tinha uma aproximação e por visitar e ir a exposições, mas com o curso de arte, porque a ideia era que artistas dessem aulas de artes. E aí acabou surgindo essa aproximação, até que eu, instigada em um desses cursos a fazer uma gravura, mandei para uma Bienal, foi aceito na Romênia, e depois fui sendo instigada, eu disse, esperei que tenha alguma coisa aí, e aí foi quando realmente eu comecei a ter a coragem de me assumir como artista em 2015. E agora, em 2019, eu terminei o mestrado em Ciências da Cidade, que foi sobre arte urbana, né? Também esse olhar da arquiteta, né, urbanista para a cidade, né, e que maneira a arte urbana interfere realmente dentro das transformações espaciais. E essa ideia, né, eu já disse que 2015 foi artista, outra questão que me aproximou muito dos artistas, né, e do fazer artístico, foram justamente as Mona Lisas, porque em 2008 a Veridiana, ela começou a colecionar as Mona Lisas e eu sempre apresentando artistas a ela e falando, olha, a arte desse artista local pode ser interessante, e depois ela continuou as pesquisas e as buscas dela, e isso fez uma aproximação, e com o fazer artístico, isso foi me encantando, a visita aos ateliês, então, cada vez maior esse encantamento. E quando começaram as exposições das Mona Lisas, a primeira foi em 2015, eu não fiz a curadoria, foi uma curadora de fora, que foi uma mostra lá dentro do shopping sobre as invenções do Leonardo da Vinci que estavam percorrendo o Brasil todo. E quando eles souberam dessa exposição, dessa coleção, na verdade, eles ficaram encantados e quiseram realmente ceder um espaço dessa exposição que era nacional, para que ela tivesse uma mini galeria das Mona Lisas, e foi a primeira exposição. Depois, um segundo formato que é super inovador, né, na verdade, que foi o Move Art. Na verdade, foram artes impressas no bus door, né, naquele painel de trás do ônibus, que foram 15 obras, na verdade, 15 ônibus circulando a cidade também. Essa já foi a curadoria minha com a Veridiana, e foi muito interessante porque era uma arte itinerante mesmo, as pessoas estavam no trânsito, ou os pedestres observando, e a gente teve um retorno super interessante porque ele circulou a cidade, ela não ficou parada. Então, teve essa democratização que eu fiquei super feliz. E aí continuou, né, dentro desse processo, tivemos uma grande exposição, realmente, em 2018, que foi a maior, com mais de 140 obras, que foi no Museu do Ceará, com uma grande recorte de artistas cearenses, né, apesar de ter outros nacionais e internacionais. Essa também não foi minha curadoria, essa foi a segunda que não foi, e começou a surgir algumas questões, instigações, porque como tanto a Veridiana, que é colecionadora, e eu, com uma proximidade tão grande com as obras, a gente percebia diálogos que precisavam acontecer, e foi aí que surgiram as curadorias, realmente, que a gente abraçou essa curadoria. E aí foi assim que a gente já está a 17 curadorias das Mona Lisas, e são 19 exposições, só duas não foram nossas. E aí, depois disso, vieram as curadorias, né, das outras exposições, e aí foram surgindo essas demandas. Como você falou, dentro da coleção foi se criando alguns recortes, né? E um Isso. deles é sobre a cultura regional. E aí, você poderia falar um pouco sobre como foi esse processo, quais foram as motivações? Com certeza. Na verdade, assim, eu posso voltar um pouquinho de Nara, como começou a coleção, que aí depois eu Pronto, finalizo com essa. perfeito. Pronto, a coleção surgiu, né, como eu falei, em 2008, a colecionadora fez uma viagem para conhecer a Mona Lisa, né, na verdade, uma viagem para a Europa, e quando chegou nessa viagem, ela se encantou. Isso antes de conhecer a Mona Lisa pessoalmente, ela se encantou com uma releitura de Lego da Mona Lisa. E ela acabou adquirindo essa releitura em Madrid, e
depois ela chegou em Paris, conheceu a Mona Lisa e ela ficou encantada. Ela ficou paralisada com essa obra de arte, né? Uma obra de mais de 500 anos que nos encantam, cheia de mistérios, né? Por que que ela é tão famosa? Por que que a sala de visitação no Louvre é tão lotada, né? Pessoas do mundo inteiro chegam ao Louvre para visitar a Mona Lisa. Então, ela ficou muito encantada com essa energia e, ao sair dessa visita, ela, ao lado do Louvre, tinha vários artistas locais com releituras da Mona Lisa e ela foi comprando, e quando chegou na viagem, ela tinha 8 releituras da Mona Lisa. E um parênteses, ela é colecionadora desde pequena, né? Colecionou cartão postal, cartão telefônico, selos, moedas. E aí, como uma colecionadora nata, né? Ela disse, estranho, né? Eu acabei trazendo de souvenir releituras de Mona Lisa e começou a conhecer os artistas locais e começou a ficar curiosa como seria a releitura desses artistas cearenses, né? Na verdade, ela fez uma viagem a Florianópolis, conheceu um artista lá que estava na Coparade e ficou encantada também, pediu uma releitura, ele fez, e quando chegou aqui, ela começou a ter essa curiosidade, de repente se deparou com 35 obras, mas deixou quieto. Quando viu que estava com mais de 50, 100, ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa com essa coleção. E aí, assim, quando ela realmente teve a consciência da coleção, uma frase dela sempre foi: eu quero que essa coleção ela não fique guardada, que ela desperte o interesse nas pessoas para a arte como a Mona Lisa me despertou, né? Que sensibilize as pessoas. Então, começou a partir dessa vontade. E o desejo dela era que chegassem ônibus de crianças para visitar essa coleção, né? Porque para justamente a sensibilização. E aí começou. Foram muitos anos tentando um espaço para que tivesse essa coleção, um curador realmente que compreendesse a grandiosidade da coleção, e até que, como eu lhe disse, 2015 foi a primeira, com 15 obras, o Movarte, e depois surgiu realmente a grande exposição, que foi em 2018. E aí começaram a surgir os interesses de não ficar só realmente na capital, e essa exposição ter uma itinerância que sensibilizasse também no interior, no litoral, no sertão. E a Veridiana, ela tem um despertar muito grande para a arte naif, né? Ela tem muito esse interesse pela arte naif, ela gosta muito, e começou a conhecer também artistas que tinham uma linguagem, tinham uma temática da sua obra que fosse uma temática regional, que mostrasse a sua cultura. E a partir dessas obras que foram surgindo com essa cultura e com a própria provocação da colecionadora para que fizessem essas obras, quando nos deparamos e vimos essa grandiosidade, recorte do regionalismo. E aí, uma outra questão que quando essas exposições começaram a circular, né, a outras cidades do Ceará, porque é outra questão, são 19 exposições no Ceará, todas foram no Ceará. Sempre que chega numa cidade, né, há interesse de ter um artista local também, né, como Sobral a gente tem o Ed Ferreira, né, então a gente tem essa regionalização de temas e regionalização também dos artistas, para que haja um diálogo maior e uma aproximação também com o local, tá? E aí, por isso que quando se deparou, e a partir também das provocações da Veridiana, porque ela é uma colecionadora, ela garimpa, né? Então, ela se encanta com a arte do artista, porque uma das questões das releituras das Mona Lisa e da coleção é que ela quer que o artista ele tenha liberdade de expressão, no sentido de mostrar o seu trabalho a partir de uma releitura de um tema único. Não são cópias, isso é importante, né? Logicamente, se um artista ele é hiperrealista, é diferente, mas então essa liberdade da expressão e da linguagem que o artista tem, isso é importante para a coleção. E é importante falar que, dentre esses artistas, né, além de você ser curadora das exposições, você também tem obras na coleção, entre elas, né, a Mona Lisa Rendeira,
e o sudário da Mona Lisa. Então, assim, nos conte como foi o processo de criação, o que lhe motivou para criar essas obras. Olha, eu vou lhe falar a primeira questão, assim, fazer uma releitura da Mona Lisa, essa obra, provavelmente, né, e na minha opinião, é a obra mais conhecida, né, mundialmente, e uma obra do grande mestre renascentista Leonardo da Vinci, é um desafio enorme, né, então, como processo mesmo de arte, eu fico me desafiando constantemente a fazer uma nova releitura, né? Esses desafios é realmente de que maneira eu posso realmente me tornar inventiva, né, criativa nesses processos, e principalmente quando você vê que a coleção são mais de 600 releituras, e eu me provoco a fazer diferente de todos, né? Então, isso é um exercício. E a outra questão, para mim, eu tenho uma proximidade muito grande dentro da minha produção artística com o têxtil, né? Seja com suportes de tecidos, com bordado, esse bordado livre, tanto que os dois exemplos, né, que é o sudário, ele tem a pintura e o suporte em um pano de limpeza, né, e tem o bordado, e a rendeira também, eu fiz uma pesquisa com as rendeiras de bilro, fui atrás de todos os espinhos de mandacaru, que é o mais tradicional na renda de bilro, e procuro fazer justamente essas homenagens. Então, eu procuro fazer uma fusão entre o meu processo criativo e construtivo, as culturas, né, em que eu tenho essa pesquisa, no caso com a rendeira, com a obra renascentista, essa obra tão importante do Leonardo da Vinci. Mas isso acontece com vários artistas, né, esses processos, e eu digo mais, assim, é uma grande provocação, e aceitar esse desafio como eu disse assim, realmente é um desafio o tempo todo. Você começou falando, né, um pouco das suas produções têxteis. Então, assim, nos conte também dos seus trabalhos, tanto como artista têxtil, né? Também, se você tem algum projeto em andamento e pode falar um pouco para a gente sobre, se tiver. Na verdade, assim, quando começo do ano, né, até que esse período que a gente entrou em isolamento, eu estava com 9 projetos em andamento, né? Alguns continuam, outros eu já tive que desmontar, né? Dentre esses projetos que estão ainda em montagem, tem uma exposição individual na Casa da Cultura de Sobral, que é o Arte Têxtil, em que eu mostro essa minha relação com o têxtil dentro da arte contemporânea, né, com obras como Os Refugiados, Vínculos e Tramas. É uma exposição que eu não sei se quando realmente voltarmos a gente vai ter a visitação, mas ficou em cartaz na Casa da Cultura. Enquanto isso, eu tenho projetos que eu lancei, uma exposição virtual, que foi a Costurando Histórias, também diretamente ligado com bordado, com a tecelagem manual, ah, e enquanto isso, estou muito dentro do formato das exposições virtuais, né? Dentro das lives, onde a gente tem essa possibilidade de conversa, diálogos, né? E aproximações para que a gente possa falar de arte. Eu estou dando início a um projeto que é o Arte por Artista. Esse projeto, na verdade, é dentro das mídias sociais e são textos que eu escrevo, mas a partir das vozes dos artistas, onde eles falam sobre sua produção, sobre a sua obra, né, e vão ter uma série de lives, de visitas a ateliês, e esse projeto vai continuando. Então, eu digo que eu não consigo ficar muito tempo longe da arte, né, ela está sempre dentro da, do meu caminho, dentro da minha dia a dia, né, mas sempre é nisso. E dentro dos meus planos também é fazer uma exposição virtual dos novos olhares para a Mona Lisa. Quando for lançado, eu aviso, né, para que as pessoas que não conseguiram visitar possam também conhecer um pouco mais sobre as obras. Mas fica muito, por enquanto, dentro do formato do virtual, mas eu não paro, eu continuo, e continuo dentro da minha produção
artística dentro da. Eu estou muito focada dentro da tecelagem manual, né? Então vão surgir novas obras, estão surgindo, e continua essa minha pesquisa realmente de aproximação desse fazer manual como expressão de arte contemporânea. Voltando um pouco para as Mona Lisas, né, e o regionalismo, eu tive a oportunidade de visitar a exposição em Sobral e são obras ilustres, eu fiquei impressionada, e são obras assim que, além da estética, trazem muitas reflexões. E aí, quando surgiu a proposta desse curso, a primeira coisa que eu lembrei foi da exposição. E aí, inclusive, eu refleti muito sobre essas obras quando eu estava produzindo o fascículo para o módulo sobre artes visuais. Inclusive, Uhum, sei algumas obras. E então, assim, para a gente pensar um pouco, né, que são assim, essas obras são diferentes olhares e diferentes percepções, né, de uma espacialidade por diferentes técnicas, né, diferentes artistas. Então, assim, foi um recorte e que tem como produto artes assim maravilhosas que trazem muitas reflexões. uhum, sem dúvidas. É o universo de cada artista, né? E ele coloca esse universo dentro da sua expressão, né? São olhares realmente muito diferentes entre si, e sempre quando a gente vai fazer essa montagem, a gente procura o diálogo entre obras, né? Para que, pelo conjunto, uma obra ela não se perca, né? E não crie esses contrastes, mas que tenha realmente essa sequência, né? E concordo com você. Na verdade, a gente tem um carinho enorme por esse recorte regionalista, pela verdade que os artistas colocam nessas obras, né? Eles colocam demais dos seus costumes, das suas verdades, das histórias que criam, né? A gente lá tem a tradição ah, do pau da bandeira, de uma cultura lá em Barbalha. A gente tem um vaqueiro representado, tem os costumes com a rede, né? Tem uma sala de naife, que ela é muito, ela me toca, né? Ela aproxima as pessoas do público. Nós temos aqueles retratos de família, né? Como antigamente. A gente tem as gravuras, que é um fazer manual tão tradicional cearense, né, que tem uma aproximação com a arte popular. Nós temos a religiosidade ah, representado, temos o carnaval, as festividades, então é uma série de culturas que foram sendo feitas. Nessa exposição, a gente tem duas regiões, na verdade, muito representadas. Uma que é a Nordeste, que nós temos 7 estados, né, representados, que a gente tem Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E um outro estado que também mostra um pouco dessa cultura regional também, que é o Sudeste, que aí a gente tem os 4 estados representados, que é Minas, São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E ao total, eu anotei para não me perder, são 22 cidades e mais de 70 artistas, com 130 obras em exposição, né? Então, a gente tem isso muito forte. Outra questão que a gente tem lá é uma aproximação com a própria cidade, que a gente tem a Mona Lisa com o Arco do Triunfo lá, com o Arco de Sobral, né? E temos o eclipse também representado, a gente tem o Einstein, a Mona Lisa Einstein, né? Então, sempre essa aproximação também com as culturas e costumes, né, da cidade. É, Se for possível de nada, eu queria mostrar um videozinho para quem não pôde ver, né? É um vídeo de 2 minutos, eu vou passar para vocês e a gente volta já já aqui conversar, pode ser? Pode ser, perfeito. Deixa eu tentar aqui espelhar com vocês. Pronto, só.
A abertura foi 13 de janeiro, né? Pronto, foi rapidinho, né, para a gente ter só uma noção da exposição, mas é uma exposição que foi muito bonita, né? A Casa da Cultura de Sobral, ela é um espaço que favorece muito para os percursos, para a exposição. Eles deram apoio nesse processo de montagem, a pintura, e, enfim, agradeço a todos lá da casa, né, que receberam muito bem e acolheram a exposição, né, e se por acaso ela ainda continuar posteriormente, que visitem, mas caso não dê certo, a gente terá outras oportunidades de expor também lá em Sobral, em outras cidades, porque essa exposição não vai ficar parada, ela só está um pouquinho quieta, mas ela vai continuar assim. Nós já temos aqui algumas interações e perguntas, inclusive parabenizando a sua curadoria. E o Obrigada. José pergunta quando a exposição vai sair do Ceará e as novas Mona Lisa vão visitar outros estados, né? Se elas vão visitar outros estados. Olha, E é um também, sonho. Desculpa, você quer perdão, fazer? a Patrícia, né? A Patrícia Santos, né? Pergunta quando a exposição vai para São Paulo. Olha, é um sonho, né, que ela vá para outros estados, mas é um custo muito elevado, porque, na verdade, assim, eu agradeço demais a Veridiana, porque todo investimento é dela, né? A coleção é dela, as obras são adquiridas, né? Alguns artistas, poucos, eles se encantam e fazem a doação. Agradeço a todos que participam também, mas é um investimento. Para que vocês entendam, a Mona Lisas, né, elas, eu digo que, além de curadoria, né, a gente carrega a obra, coloca no carro, embala, né, faz a pré-curadoria, às vezes eu por fotos, ou quando eu posso, eu vou visitar o local, faço medição, se eu puder, eu faço a planta quando não tem, quando tem a planta, já faço uma estimativa para levar a quantidade de obras mais aproximada, mais certa, para não voltar obras. A gente coloca no carro, se desloca, quando chega a gente que desembala, que monta, que prega, né, por uma questão mesmo, primeiro de cuidado, né, porque a gente tem muito zelo pela coleção, pelos artistas, né, pela arte, então a gente tem esse cuidado. Eu digo que eu tenho mais de 600 filhas aí na coleção, né, e para ir para outros estados, esse custo começa a elevar. Então, assim, se a gente conseguir patrocínios,
né? Com certeza a gente vai levar essa exposição para outros lugares. Mas a Veridiana, ela tem o desejo realmente de levar a cada local do Ceará, né? Também para que as pessoas tenham acesso. É muito bonito, eu sempre fico muito emocionada numa abertura tanto em Fortaleza quanto no interior, quando eu vejo o público encantando-se com as obras, né? Porque, como a Dinara falou, são várias, e ela encantou, e eu vou até já lhe perguntar quais foram, citar pelo menos duas que lhe encantaram, eu sei que é difícil, né? Sem que a gente desmereça as outras, mas é isso, né? A gente precisa realmente ter esse cuidado e precisa ter um suporte também financeiro para que a gente consiga levar para outros lugares, né? Por enquanto, a gente não tá com planos, né, de montar nenhuma outra exposição por causa desse isolamento que nós passamos, né? Estamos tentando voltar à normalidade, mas a gente tinha planos de expor, inclusive, de novo, com outro recorte na Casa da Cultura de Sobral, em outros estados voltar, expor em Aracati, mas a gente provavelmente vai ficar para o ano que vem, esse ano deve ficar um pouco mais quieta, a gente vai fazer exposição virtual, né, para que a gente tenha essa proximidade. Eu confesso, assim, que eu estou morrendo de saudade de montar exposições das Mona Lisas, por mim eu montaria próximas semanas, né, se eu pudesse, se fosse possível. Mas fica a minha pergunta, Dinara, me conta aí duas, pelo menos, que você gostou, que lhe encantaram. Bom, uma que me fez trazer muitas memórias, né? Foi a Mona Lisa e o Pé de Caju, que foi a que eu Sim. utilizei no meu fascículo. Me trouxe muitas memórias, assim, por já ter vivenciado muito daquela cena, então me remeteu muitas lembranças afetivas. Uhum. É difícil, né? Porque são tantas obras. Inclusive uma que eu gosto bastante, por gostar muito do artista, né? É a obra que remete à obra do Expedito Celeiro. Eu Ah, gosto bastante do trabalho dele, então aquela obra ali ficou fantástica. Mas maravilha. são muitas obras e o que fez comigo, né? Fez com que eu trouxe que viesse lembranças, memórias afetivas, né? Também chega em outras pessoas. Com certeza. Eu adorei saber, muito mais por uma curiosidade, porque assim, sempre eu gosto de ficar, às vezes, na exposição, depois da montada, tá tendo a visitação, quietinha, sei que as pessoas saibam quem eu sou, para ver os comentários, ver quais são as obras que encantam. Sempre são obras diferentes, né? Algumas até se repetem, mas sempre tem, como você tem a do Caju, né? Sempre tem. Isso é muito interessante, porque elas encantam, né? Realmente tocam pela própria vivência que a pessoa tem, a própria história que a pessoa tem. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Eu adorei saber do Caju. E a do Expedito Celeiro também, que é a gravura, né? Uhum. Inclusive, a Raquel Lopes colocou aqui que adora a Mona Lisa no Beach Park, que ela é muito boa para trabalhar a mediação com crianças. Ela é maravilhosa, né? Ela, na verdade, essa foi uma grande provocação, viu, da colecionadora. Ela pediu realmente que o artista fizesse, né, essa releitura. E a Mona Lisa chegou aqui no Ceará de férias e a colecionadora levou ela lá para brincar no parque, mas ela é muito interessante, inclusive assim, de estrutura de obra, de perspectiva, né, que o artista ele conseguiu com maestria, né? E a temática e conseguir fazer essa transformação e inserir, né, a Mona Lisa dentro dessa cena. Eu também gosto muito dessa obra. Na verdade, assim, eu sou suspeita, eu gosto de todas, né? Bom, já que tocaram no assunto mediação, né, você poderia falar um pouco também se tem esse trabalho de mediação, uma mediação voltada para crianças, né, um trabalho de educação, né, Com com essas. certeza.
Eu vou pedir para apresentar também algumas fotos, né, que eu mostro falando sobre essas oficinas, mediação e movimentações. Eu vou compartilhar aqui a imagem, tá? O PDF. A exposição, ela já foi vista por mais de 37 mil pessoas, né? Então, só voltar aqui para ser tela cheia. Então, ela é uma exposição que realmente cumpre esse papel, né, de levar a arte para as pessoas. Toda a parte de curadoria, expografia, comunicação visual, produção artística e cultural, eu faço com a Veridiana. Isso aqui são as 19 exposições, né, que eu falei, começando em 2015 até em 2020, que a última foi montada no Centro Cultural M. Dias Branco, que a abertura dela foi dia 10 de março, então ela em pouco tempo ela teve que realmente ser fechada. E aqui a gente tem a primeira exposição, né, que é aquela sala que eu falei que foi de uma exposição dos inventos do Leonardo da Vinci, e eles fizeram essa mini galeria para expor as 15 obras e tinha as oficinas de releituras e pinturas para crianças, né, e foram inúmeros desenhos que elas fizeram, então adultos e crianças participavam dessa oficina quando ao final desse circuito dos inventos dele. Porque o Leonardo da Vinci, além de ser pintor, ele, na verdade, ele era arquiteto, ele era botânico, ele trabalhava com invenções de máquina de guerra, a invenção de engrenagem da bicicleta, de asa delta, nossa, é tanta coisa que a gente que ele inventou e que são úteis ao mundo contemporâneo, né, moderno contemporâneo, que é incrível a mente realmente desse mestre. Esse aqui foi o Muvart, né, que eu expliquei no começo, que era justamente o painel, o banner atrás do ônibus e circulando a cidade, né, que era espalhando arte pela cidade. E essa daqui foi a primeira exposição que foi de maior porte no Museu do Ceará, que foram mais de 140 obras em 2018, março de 2018. E em 2 anos a gente fez essas 17 exposições. Aqui foi a primeira no interior, que foi em Quixadá, em julho de 2018, já com recorte da cultura regional, né? Então, a gente teve essa do Museu do Ceará e depois a gente já começou a perceber e compreender essa grande riqueza desse recorte. E visitação de adultos e crianças, né? Aqui foi no Museu Jaguaribana, em Aracati, com visitação de escolas no dia da abertura, né? E essa efervescência dentro das cidades. Aqui foi no shopping Parque Dom Luiz, foi Novos Olhares para a Mona Lisa e o Lúdico, foi justamente para um público mais infantil, mas encantou, sem dúvida, adultos e crianças, né? A gente teve um retorno incrível também, de feedbacks, né? De comentários, como estava passando no shopping e de repente se deparava com as Mona Lisas e era impossível não parar para observá-las. Depois a gente teve Memorial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, também com esse recorte regional, né, cultura regional. E no Banco do Nordeste, Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte, foi entre o pop e o contemporâneo, já com essa linguagem mais dentro dessa produção artística contemporânea. Depois a gente teve na Universidade do Crato, na URCA, também aqui já era arte contemporânea em papel, né? Então era esse recorte de produção, que o suporte era o papel ou o próprio papel fazendo como recortes e colagens também. Essa aqui é a Escola de Saberes em Barbalha, que foi em março de 2019, também uma visitação intensa de crianças, né? Dá para ver aqui pelas fotos. Aqui foi no Museu de Arte da UFC em março de 2019, onde a gente teve 3 salas, que era a Mona Lisa e a Cultura Cearense, Mona Lisa por Elas, né, e a Mona Lisa em Gravuras.
fazendo justamente essa aproximação com a própria Museu de Arte da UFC, que tem uma oficina de gravuras, tem um grande acervo e eles também têm toda essa parte de formação em gravuras também. Já que foi a Casa de Saber Salgado Heraldo, também com essa cultura regional, e a gente trazendo essa questão das culturas mesmo, o maracatu, né, a festa de reis, a questão indígena, então todas essas temáticas a gente procura trazer também. Aqui foi no Museu da Indústria, essa continua em cartaz, ela abriu em setembro de 2019. Quando o Museu da Indústria reabrir, ela vai estar à visitação. É a maior exposição das Mona Lisa, são 276 obras. Ela tem o recorte da cultura contemporâneo, entre pop contemporâneo aqui, e fica o convite para quem vier a Fortaleza, depois que o museu reabrir, possa conhecer, né, também a exposição. Aqui foi no Sesc, no centro de Fortaleza, 24 de maio, também uma produção das Mona Lisas. Aqui foi, ah, desculpa, tá até Espaço Cultural do Shopping Benfica, mas não, esse aqui foi na Casa da Cultura de Sobral, no dia da abertura, também com visitação de escolas. Isso é uma questão que a gente procura articular sempre com os espaços para que tenha, eles agendem, façam essas visitações. E essa questão da mediação eu costumo fazer, quando é possível, fazer realmente mediação, explicando a exposição, explicando um pouco sobre cada processo, cada artista, logicamente que às vezes não dá, né, principalmente quando a exposição tem um porte maior, que fica mais inviável realmente falar de obra a obra. E essa daqui foi, sim, do Shopping Benfica, que também foram uma das últimas exposições montadas, e essa daqui foi a última, que foi o Centro Cultural M. Dias Branco, onde a gente tem aqui também a obra do Expedito Celeiro que você fala, também que tem a própria obra dele em couro, tá, de Nara. E aqui algumas obras, né, de releituras, essas são mais contemporâneas, mas eu trago aqui para mostrar, logicamente, que nunca a mesma questão a gente vê por imagem, a gente vê a obra de arte pessoalmente, mas para entender um pouco, realmente cada artista ele tem a sua expressão, quem conhece o trabalho, por exemplo, do Isaac Furtado, ao olhar, vai identificar que é o trabalho dele, do Cícero Espim, do Vando, Figueiredo, do Mano Alencar, e por aí vai, porque eles realmente eles colocam essa identidade. Estão mostrando. A Mona Lisa é a Lego, né? Desculpa, esse aqui é o Playmobil. O Lego acho que não está aqui nessa apresentação. Estão mostrando um pouco dessa diversidade para que vocês possam compreender uma cultura nossa, né? Que é a Mona Lisa comendo caranguejo, a nossa fé, que é a Mona Lisa São Francisco. Então, a gente vê alguns artistas, eles contextualizando muito essa obra e aproximando realmente com o regional também. Aquela no pé de caju. E assim, a gente tem as esculturas, e uma outra questão é que a Veridiana, ela gosta de. Ela, como colecionadora, ela vai, além das temáticas, dos próprios artistas, ela busca também suportes diferentes, busca também mostrar técnicas artísticas diferentes, justamente para que tenha essa diversidade maior dentro da coleção. E eu acho que isso é uma das questões que encantam tanto, essa variação tão grande, né? Porque além da pintura, com a acrílica, a pintura a óleo, aquarelas, temos as gravuras, e dentro das gravuras vai estilogravura, linoleogravura, gravura em metal, a gravura experimental. Então, ela vai tendo essas variações. Temos as esculturas, aí a escultura de argila, de madeira, a escultura de pano, e por aí vai. Então, isso é uma questão,
justamente como essa coleção ela surge também muito quando o interesse de mostrar para as pessoas e principalmente para as crianças, ela quis mostrar essa diversidade de técnicas, mostrar o sonho dela também é que estudantes de arte, pessoas que gostam de arte, vejam essa possibilidade de suportes diferentes. Então, isso é realmente uma preocupação que ela teve desde o começo. Ela queria mostrar isso, mostrar essa variação. E além das obras, né, ela tem uma infinidade de souvenirs também, que fazem parte da coleção, mas não estão dentro dessa contagem das 600 releituras, fica realmente como um histórico e conteúdo da coleção mesmo. Livros, né, filmes, né, aí vai, mousepad, enfim, outras coisas. O professor Carlos Augusto, ele fez a seguinte pergunta: o que dizem sobre a Mona Lisa indígena? O que dizem dela, ela Exatamente. na verdade, assim, a Mona Lisa indígena, ela faz parte muito dessa da cultura. Algumas pessoas se encantam. Engraçado como, engraçado não, na verdade, eu percebo muito as crianças encantadas. Eu acho que tem muito essa questão do encantamento da cultura indígena, né? Então, eu vejo essa aproximação e eu vejo realmente que as pessoas gostam muito, muito mesmo. Inclusive, na Casa da Cultura de Sobral, vários, eu me deparei vendo vários observando e com curiosidade e tendo esse despertar realmente para essas obras das releituras indígenas, são mais de uma, né? A gente tem umas que realmente tem a questão da indígena com filhos, outros com símbolos, signos indígenas, né? Ah, com armas ancestrais. E a outra questão também, só falando dessa questão da Mona Lisa mãe, é uma questão muito interessante, porque uma das versões da Mona Lisa é que a Mona Lisa, que Leonardo da Vinci pintou, na verdade, é a mãe dele, né, porque ele foi um filho bastardo e que teve que, desde pequeno, ele conviveu só, muito novinho com ela e acabou sendo afastado e foi criado pelo pai. E dizem que ele passou a vida toda à busca da mãe, né? Desejando ter convivido com a mãe na sua infância, adolescência. E alguns historiadores dizem que ele, quando mais velha, que teve esse reencontro com ela, mas que uma das teorias é que foi a mãe dele. E a gente tem a indígena mãe também. Então, esse artista, ele faz uma fusão que eu acho incrível, essas fusões, né? Da Mona Lisa, essa figura europeia, com a indígena, né? Com a mãe, que faz uma referência à mãe do Leonardo da Vinci também. Então, são essas fusões que vão acontecendo. Mas, de um modo geral, as pessoas gostam muito, desde a primeira que foi apresentada. Inclusive, a gente tem uma mestre xamã, né, e tem outros, né, também, que, que, que mostram essa relação da própria cultura indígena também. É, o professor Carlos Augusto ainda coloca, né, sobre a Mona Lisa Índia Potira de Camusim, que fala que deu saudade do artista Mauro Viana. Sim, sim, a gente também é, sente-se muito, muito, para a gente é muito bom a gente ter, né, e a gente sempre faz essa homenagem ao Mauro Viana, né, então para a gente faz questão de mostrar essa obra dele também. E ele foi realmente um grande artista que deixou realmente saudade em todos, né? Muito querido. A Josilane Oliveira Lopes faz a seguinte pergunta: já tem um acervo da Mona Lisa digital? As crianças iriam adorar rever as obras e conhecer novos detalhes que possam ter passado despercebidos. Josilane, também está dentro do plano, né? Assim, de planejamentos, ter esse acervo digital. Na verdade, a gente tem um projeto para fazer o aplicativo, mas ainda tudo isso envolve realmente custos muito elevados, né? Mas que são desejos, anseios. Certamente essa coleção é uma coleção que vai ter uma vida bem extensa, né? Longa. E a gente vai conseguir realizar cada plano, mas é muito bom saber que teria uma busca, né, e uma pesquisa, porque isso dá ânimo também para a gente tentar realmente realizar. Mas a gente tem muita vontade realmente que esse acervo todo seja digitalizado e disponibilizado mesmo.
A Juliene Soares Dantas, inclusive, comenta o seguinte: envolver as crianças nessas atividades, nessas vivências artísticas é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Sem dúvida. Eu sou experiência disso, né? Porque eu tive a oportunidade de entrar em contato com a arte desde pequena e isso foi fundamental, né? Para quem eu sou hoje, né? Então, com certeza, a sensibilização na arte desde pequena é importante. E eu sou muito a favor que não é só a questão do conteúdo, né? Mas que a criança tenha a possibilidade de experimentação, né, essa liberdade, né, dentro da produção artística, conhecer materiais, conhecer técnicas, ter é uma linguagem, né, que elas podem fazer uso, inclusive, para se comunicar, né, então eu acho importantíssimo, eu concordo plenamente, e é uma questão que a gente sempre realmente quis que crianças visitassem. Muitas pessoas parabenizando, falando sobre a exposição, que é maravilhosa, e isso é muito bom, né? Porque eu vejo que é, o que eu senti, outras pessoas também sentiram. Então, o olhar que eu tive é diferente do olhar também de outras pessoas, mas que elas conseguem ter essas percepções, né, e olhares diferentes. Você imagina quanto eu fico feliz também, né? Como eu disse, assim, a gente tem um envolvimento tão grande, é um cuidado tão grande, e chega, eu fico emocionada, assim, de realmente ver que, que, que tudo vale a pena, tudo vale muito a pena, né? Assim, então, realmente, assim, que seja uma vida longa, né? Que a gente possa realmente levar essa exposição para outros lugares, né? Assim, e que a gente possa revisitar realmente os lugares que ela já foi dentro do Ceará, porque para mim, assim, isso faz todo sentido, né? Dentro da coleção, ela realmente ser disponibilizada, visualizada por um maior número de pessoas. Eu acho que é justamente esses diferentes olhares, tanto e percepções, tanto dos artistas, né, como de quem visita, né, que faz Uhum. essa exposição, esse projeto, né, ser tão singular, ser tão diverso, plural. Então, assim, muitas pessoas mesmo, assim, falando de algumas obras, né, dizendo que é incrível, outras dizendo que sente saudade de visitar, de mediar. Oh, eu só me lembrei de uma questão, assim, quem quiser e tiver interesse, eu tenho os catálogos em PDF, se ajudar, eu tenho dois catálogos, um que é do recorte da cultura regional e o outro que é entre o pop contemporâneo, que foram as duas exposições em Juazeiro. Esses catálogos não tem todas as obras, né? Mas ele tem já algumas obras que pode, de repente, ajudar. Então, quem tiver interesse, se quiserem os catálogos, é só me pedir que eu envio. Isso é tranquilo para mim. Qualquer coisa, é só me perguntar, me procurar. Nas redes sociais é só colocar Andréa Dalólio, não tem outra, que serei eu. É fácil. O Prosa em Movimento faz a seguinte pergunta: poderíamos dizer que essas obras são expressões da cultura popular nordestina? Olha, algumas obras certamente, né? A gente tem obras que são diretamente, né, dessa cultura popular nordestina, cearense, né? A gente tem artistas que pintam em chita, né? Tem artistas que pintam a Mona Lisa numa rede comendo cuscuz, né? Então, tem uma série de questões que falam dos nossos costumes, das nossas tradições, das nossas culturas. A própria rendeira foi uma homenagem a essas mulheres que fazem a renda belamente, né, e que elas sustentaram famílias com as suas rendas, com essa arte maravilhosa, a argila, a gente tem a Mona Lisa Beata, nossa, a gente tem tanto dessa cultura popular que é incrível. Logicamente que isso é uma parte do recorte, né, não são todas, mas tem isso muito forte, assim.
né, de costumes, de festas, né, tradições, demais. A própria gravura, né, que a gravura ela tem uma proximidade tão grande com a literatura de cordel, né, essa relação dessa arte popular também, que ela foi tão difundida, e hoje a gravura também tem essas expressões contemporâneas, né, que bebem desse lugar da gente. Então, sem dúvida, a gente tem essa relação muito próxima com algumas obras com a cultura popular nordestina, cearense, né, e de outras regiões também. Inclusive, é, a Luciene Cândida faz o seguinte comentário: sou de Goiânia, estive em Fortaleza e tive o privilégio de ver, fotografar as obras de arte. Amo a cultura nordestina. Então, com esse comentário, a gente pode perceber, né, que esse projeto já chegou assim, em muitos lugares do Brasil, né? Se não foi fisicamente, mas virtualmente, e só mostra a grande dimensão. Na verdade, a gente, com o Museu da Indústria, né, aqui com a maior exposição, a gente tem o livro de registro de assinaturas, e tem diversos países, né, que quando vêm aqui a Fortaleza, acabaram visitando. Então, tem Portugal, tem a França, Itália, eu não vou me lembrar agora, confesso, mas eu contei a última vez, acho que eram mais de 15 países, né, que tinham visitado, né, e acaba levando um pouquinho do Ceará, né, tem essa exposição e falam. E a Luciane é uma grande incentivadora, né, do projeto, ela está sempre curtindo, sempre fazendo vídeos e postando. Isso é muito bom, porque a gente mesmo à distância a gente vai criando laços, vai criando amigos, né, que a arte vai unindo. Isso é importante, isso é maravilhoso, né? Eu criei vários amigos que estão dentro desse campo virtual, mas que é justamente através da arte, né? Através das Mona Lisa, através da minha produção, e isso é muito bom. E isso vai quebrando fronteiras, né? Vai nos aproximando cada vez mais. Vou só ler aqui um comentário do Wagner, que ele agradece pela conversa e muito mais pelo trabalho com a exposição. Manda um abraço para a Veridiana e agradece por socializar essas obras com a gente. Pode deixar, Wagner. Obrigada também. Foi muito importante assim esse convite para que a gente possa falar, né, sobre a arte e realmente pegar a partir da Mona Lisa e ter esses desdobramentos. E pode deixar que eu vou transmitir o seu recado. Na verdade, eu acho que ela deve estar assistindo, viu, essa conversa da gente, porque enfim, ela é a força motriz dessa coleção, esse sonho que ela teve maluco, que eu agradeço demais, né, de estar envolvido dentro desse processo, porque eu cada vez me encanto mais com as coleções, com as exposições, né, é sempre uma troca incrível, incrível estar nas cidades e levar essas exposições. Ele ainda comenta, né, que espera poder ajudar um dia, né, espero poder ajudar um dia com essa exposição. Maravilha! Vou saber. Quando a gente estava pensando sobre a nossa conversa, eu achei muito pertinente a gente falar um pouco da arte em nossos dias atuais, no contexto, né, que a gente está vivendo. A gente está vivendo um contexto muito complexo, né, muito difícil. E aí eu acredito que essa conversa tinha que também tratar um pouco Uhum. artes em tempos de pandemia. Então, assim, você também como artista, queria que você falasse um pouco para a gente, né, quais os desafios de criar, como está sendo, você já falou um pouco, né, das exposições que estavam sendo realizadas fisicamente, né, que aí deram uma pausa, mas virtualmente também tem um processo de divulgação, Sem mas dúvida. assim, falar justamente essas mudanças, essas adaptações que foram necessárias ser feitas. O que acontece, assim, como eu disse, assim, eu estava num movimento intenso de arte, né, abri Adjetivo Feminino no MAU, que foi uma curadoria minha com a Sandra Montenegro,
e no dia 6 de março tinha aberto Novos Olhares para a Mona Lisa no Shopping Benfica, ah, em março também o Arte por Elas, que também, junto com o Adjetivo Feminino, são exposições só de artistas mulheres, que eu também fiz a curadoria, e, enfim, eu vinha nessa efervescência, né, e, de repente, parou, né? Então, a primeira semana, ela foi uma semana de entender o que seria estar em casa, né? Apesar que estar em casa para mim nunca foi difícil, porque eu tenho uma estrutura de home office, né? Então eu consigo trabalhar em casa, mas a questão de você não ter a liberdade de poder sair a qualquer momento e o medo, né? Porque a gente fica com medo nos protegemos, ficamos com medo dos nossos, então tudo isso nos angustia. E a primeira semana foi um pouco de entendimento, né? Então, foi um pouco que eu digo, é aquele primeiro período que você acha tudo muito estranho. E a partir da segunda semana, eu comecei a produzir arte, né? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu quero para minha vida. Então, eu comecei a fazer realmente, tentar tornar um dia normal de algo que realmente não é normal e a estudar, né? Já que eu estava com tempo livre, eu tirei um tempo para estudar mais arte, né? Estudar mais sobre curadoria, sobre processos, a gente sempre aprende muito. E foi quando realmente eu me dediquei muito à tecelagem manual, foi um aprofundamento do meu mergulho, e aí surgem as lives, as disponibilizações de visitas virtuais em museus, né? Então, uma proximidade muito grande da arte para quem deseja. Então, a arte no meio digital, ela se tornou muito mais acessível para quem antes não tinha como liberação de cursos, começam as lives, né? E aí surge esse movimento também muito intenso de lives de arte, logicamente que eu busquei as lives de arte, existem outras temáticas, mas minha área de interesse só dentro realmente da arte, eu comecei a fazer testes com tingimento natural, né, com questão de reaproveitamento de alimentos para o tingimento das minhas lãs, então eu realmente me permiti, né, fazer como se fosse uma espécie de residência artística dentro da minha casa comigo, né, já que eu estava mergulhada dentro desse processo. E realmente, quando surgiram, a primeira exposição virtual que surgiu foi a do MAUC, do Museu de Arte da UFC, que foi Arte em Tempos de Covid, e isso me instigou, porque eu estava já com uma ideia de produção e realmente fui para a pintura, e eu percebi, tanto na minha pintura quanto na minha tapeçaria, na tecelagem, que a minha paleta, né, ela mudou. Ela, na verdade, ela foi para a cor que eu via a partir da minha janela, né, da janela de casa, esse meu desejo de liberdade, então eu comecei a pintar uma paleta de céu, de verde, da vegetação que eu via, então muito mais por um anseio, um desejo da liberdade do ir e vir, porque o artista, né, ele logicamente não são todos, mas a grande maioria, o contexto ele influencia diretamente na sua produção, né? E isso para mim foi uma grande mudança, tanto que eu fiz tapeçarias com esses tons abertos, esses azuis, esses tons dourados, com as pinturas também, foi o que eu apresentei lá no Museu de Arte da UFC. Depois teve uma exposição da revista Arte, aí agora surgem várias exposições, o convite do Sesc para que eu fizesse uma exposição virtual, que foi o Costurando Histórias, aí eu me dediquei ao Costurando Histórias, fui aprender a fazer edição de vídeo, aí eu fui estudar, né, porque aí eu fiz a edição de som e vídeo, de tudo, gravar, enfim. Eu ocupei o meu tempo com a arte, né? Com produção de arte, com estudo e com essa fruição da arte. E eu acho que a grande questão são essas lives de aproximação, que oportuniza que as pessoas conheçam mais sobre os artistas, esses diálogos sobre galerias, né? E a questão mesmo das exposições virtuais, né? Eu faço parte de um coletivo de gravura também, onde eu participei de uma exposição virtual de gravura, foram feitas várias lives, estão feitas lives de conversa com o coletivo de gravura, com outros
que trabalha com gravura no Ceará, e agora a gente vai abrir para outros estados também. Então, foi isso, assim, eu acho que as exposições virtuais, essas possibilidades de utilização dessas ferramentas que a gente tem à mão, né, e que são bem mais acessíveis, né, e realmente a produção. Mas eu vejo, né, que quem não é artista de produção teve uma aproximação muito grande com a arte, né, de ver mais filmes, de lives de artistas, né, de assistir às minhas lives de outros artistas colegas, e essa busca também, isso fez uma aproximação. Então, eu acho que a arte, ela tem essa possibilidade de crescimento a partir desse meio virtual. Logicamente que nunca, né, vai substituir o presencial, né, de você se aproximar de uma tela, de você ver a pincelada, as profundidades, as camadas que você consegue enxergar, esses diálogos que você cria de estar no espaço, sentar, passar um tempo olhando para aquela obra, isso não vai ser substituído, mas ah, como despertar, como aproximação, como tudo isso é fantástico. Então, para mim, foi o caminho que eu optei, né? Realmente utilizar essas ferramentas para essa aproximação ainda maior. Sim, eu acredito que a arte nos ajuda a lidar com diferentes situações, né? Inclusive com a que nós estamos vivendo. Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas que, amadoramente, é claro, né, estão produzindo artes, né? Estão pintando, né? Estão Sim, experimentando. Eu, inclusive, também comecei a experimentar nessa maravilha. pandemia. Então, assim, é uma oportunidade justamente para a gente conhecer, despertar, né, estudar novas técnicas, Sem dúvida. para poder nos ocuparmos, né, e não porque esse contexto é muito complicado, é muito, enfim, é bem É, difícil de lidarmos. eu sempre digo que a arte é uma ótima companhia, né? Assim, mas realmente ela dá esse suporte, né? Tanto no fazer, né? Como muitos eles realmente tiveram essa aproximação mesmo para preenchimento de espaços, para despertando curiosidades, querendo conhecer mais. Muitas vezes a pessoa não tinha tempo para ver um filme e acabou se dedicando, tendo esse tempo a mais. Muitos começaram a ter o hobby de cozinhar, quem não cozinhava, né, por uma questão de necessidade, acaba aprofundando, e assim vai. Eu acho que nós somos resilientes, nós nos adaptamos também, logicamente que a gente, como eu disse assim, é um período que a gente fica preocupado com a saúde dos nossos também, mas pelo menos foi uma opção minha, realmente ter essa dedicação e fazer a arte um uso mesmo mais próximo do meu dia a dia, né? Então, poder realmente me dedicar quase 100% nela mesmo. Bom, inclusive a Veridiana comentou aqui no nosso chat, ela comentou o seguinte, né? Fico muito feliz com o alcance da coleção e das exposições. É muito gratificante receber o feedback positivo e saber da alegria e encantamento que as Mona Lisas promovem. Então, que bom, né, que a Veridiana está nos assistindo. Maravilha. O nosso Ótimo, ótimo. agradecimento, né? Porque nós entendemos que tem várias pessoas, né, por trás de tudo isso, mas ela é a que impulsionou todo esse Sem projeto. dúvida, sem dúvida. Ela é a idealizadora, né? Assim, eu estou aqui para dar suporte a ela, mas se não fosse ela, nada disso existiria. Então, fica aqui o agradecimento em público, e eu tenho certeza que vários artistas também agradecem, porque uma questão da exposição é porque ela tem artistas já consagrados, mas muitos artistas eles começam as suas primeiras exposições nas coleções, nas exposições da Mona Lisa, e aí depois seguem seu caminho, deslancham, né? E tem realmente seu caminho. Mas a ideia é mostrar a arte, a ideia é mostrar o artista, a ideia é realmente, como eu sempre falo, é de espalhar a arte a partir dessa temática, que é a Mona Lisa, que foi a obra que a encantou,
né? A obra que ela realmente ficou impactada. E aí é o desejo dela que as pessoas fiquem tão, ou pelo menos um pouco impactadas a partir das releituras. É, muitas pessoas, né, interessadas em ver virtualmente essa exposição. A Camila Freire pergunta: as exposições virtuais ainda estão disponíveis? Como podemos ter acesso? Olha, na verdade, tem alguns vídeos no meu canal do YouTube que falam das exposições, né? Tem matérias que saíram em jornal e vídeos que foi no Museu do Ceará, tem do Museu de Arte da UFC. Esse videozinho que eu postei hoje aqui para vocês que eu passei, eu já coloquei lá no meu canal no YouTube. E depois eu vou fazer realmente a exposição virtual, ela está em planejamento e vai ser lançado pelo Instagram do Novos Olhares para a Mona Lisa. Então, Veridiana, coloca o Instagram aí, por favor, para que as pessoas acompanhem, né? E sempre a gente está colocando lá. E lá no Instagram dos Novos Olhares tem algumas obras que as pessoas podem ver também. E quem quiser, né? Como eu falei, os catálogos, me pede que eu envio, coloca um e-mail, pede que eu envio também os catálogos para que possam ter em formato digital, mas a gente está realmente se planejando e se organizando para ver o que é que a gente consegue fazer, movimentando nesse meio digital as Mona Lisas. Mas já tem esses vídeos, tá? Vocês podem visualizar lá no meu canal do YouTube, como eu disse, é só colocar o meu nome, aparece, e no Instagram das Mona Lisas também consegue visualizar algumas obras. E aberturas, ver fotos, a gente sempre coloca lá. O Tiago Marques, Desculpa. Tá, planejamento também uma exposição que foi do Shopping Benfica, que também vai ser lançada a exposição virtual, que também eu postarei lá e vou colocar no meu canal do YouTube para que vocês tenham mais material também, tá? perfeito. O Tiago Marques comenta o seguinte: em nome da Casa de Cultura de Sobral, agradecemos e nos sentimos honrados de ter recebido novos olhares para a Mona Lisa em nossa programação. É deslumbrante e encantadora. Ô, Tiago, obrigada. Você foi de extrema importância dentro desse processo. O Tiago, impecável, sempre junto, né? O que eles podiam resolver de solicitações, eles estavam lá. Eu que agradeço, né, a Casa da Cultura ter acolhido essa exposição, porque ficou belíssima. Quem a Dinara conseguiu ver, né, e quem conseguiu ver, observar, ela tem um fluxo muito interessante, permitiu que a gente criasse salas com diálogos entre o Naif, espaços para gravuras, fotografias, culturas, festividades. Então ficou muito bonita. É uma exposição realmente que eu fiquei extremamente satisfeita com o resultado. Né? Então, acolheu muito bem, dando respiro às obras, né? Dando os destaques às obras, eu adorei. E agradeço ao Tiago, mas agradeço a todos da Casa da Cultura, realmente por ter acolhido tanto as Mona Lisas como uma exposição individual minha. Né? Então, fantástico, fantástico mesmo. Inclusive, no Instagram da Casa de Cultura tem um vídeo sobre a Sim, exposição, com uma visita virtual muito interessante também, para quem está perguntando sobre como ter acesso, né, conhecer um pouco mais, também fica aí a dica. Os meninos podem colocar aqui no chat também o Instagram da Casa de Cultura, e as pessoas podem ir conhecer outras obras, né? Também fica aí uma dica. sem dúvidas. Que bom que você falou sobre a exposição. Realmente, eles fizeram durante esse período, tentando ter essa aproximação da casa, né, com o público. O Fausto Oliveira, né, agradece a oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso e de engrandecer nossa terra. Ai, que bom, Fausta. Eu que agradeço pelo carinho e o comentário. Obrigada. Então, assim, tem muito, inclusive, tem um comentário da Veridiana, né, que agradece pela oportunidade. Ela escreve o seguinte: obrigada pela oportunidade de falarmos sobre o nosso projeto, obrigado pelo carinho. Então, assim, a gratidão é toda nossa, como eu falei inicialmente, nós ficamos muito felizes quando a Andrea aceita o nosso convite.
E para a gente é uma felicidade muito grande recebê-la aqui, não só a Andrea, né, mas receber as Mona Lisas. E, sem dúvidas, assim, veio para agregar muito o curso, né, e conversou muito com a proposta do curso, e a nossa felicidade é imensa. Maravilha, eu fico super feliz, assim, e se tiver realmente contribuído com o curso, melhor ainda, e que a gente aproxime esses diálogos, né, que a gente fale mais das culturas, fale mais dos nossos artistas locais, que a gente tenha uma arte de altíssima qualidade, né, que realmente encanta, não só os cearenses, mas como outras localidades no país e no mundo. E realmente a oportunidade de falar sobre a coleção e as exposições das Mona Lisas para a gente sempre é uma enorme satisfação. Né? E para mim falar de arte sempre uma conversa muito boa, é sempre muito importante a gente ter essas oportunidades e que realmente o curso, né, de formação de vocês continue tendo esse caminhar realmente de aproximação com as exposições, com o que está acontecendo na cidade. E estou aberta também para depois, se tiverem curiosidades e despertar, também pode nos procurar, que a gente está sempre pronta para responder sobre as Mona Lisas. Eu queria deixar agora um espaço aberto, né, para você fazer suas considerações finais, falar, acrescentar mais alguma coisa. Tá, eu, na verdade, assim, eu quero só realmente, mais uma vez, agradecer, né? Para mim é sempre uma oportunidade falar sobre arte, falar sobre as Mona Lisas. Meu desejo é que a gente, o mais breve possível, a gente já esteja em campo com elas, mas, por enquanto, a exposição do Museu da Indústria vai ficar montada, estará aberta para exposição, ainda não sei a data, porque eles não definiram, mas certamente a gente vai postar lá nas mídias sociais e a gente vai ter. Fica sempre muito feliz quando a gente tem esses retornos, esses feedbacks, né? Para a gente é tão importante, porque a gente precisa saber se está realmente encantando, né, o público, se está tocando o público, se realmente ela está cumprindo seu papel. É que a gente tem o desejo que não sejam só 37 mil pessoas que visitem, né, que tenham 100, 200 mil pessoas e muito mais, né, para que realmente ela ganhe, né, seu percurso, para que os artistas eles sejam apresentados, né, que essa diversidade das releituras, dos olhares da Mona Lisa, eles realmente encantem o público e tragam retorno também para a arte como um todo. Desejo sucesso no curso, né, que vida longa também ao curso de História. Obrigada, Dinara, obrigada a Wagner, que foram os meus contatos, mas eu agradeço a todos da universidade e contem comigo, tá? Realmente, para a arte, como eu disse, é o caminho que eu escolhi e que é o caminho que eu trilho, né, e com muita alegria também. E agradeço mais uma vez a Veridiana pela coleção, pela disponibilização e por confiar no meu trabalho e estar aqui representando também a coleção perante aqui ao público. Bem, fica aqui meu agradecimento, meu beijo, né, a todos e realmente que precisar, contem comigo para a gente espalhar a arte aí pelo mundo afora. Como eu falei, a nossa felicidade é muito grande em lhe receber, em ter essa conversa que assim passou muito rápida, mas foi uma conversa lindíssima, maravilhosa, que com certeza agregou muito ao curso. E a gente tem essa resposta, né, pelos comentários. Muitas pessoas comentaram, parabenizando, falando das Mona Lisas, dizendo o quanto esse trabalho é importante, o quanto esse trabalho é encantador. Então, o nosso agradecimento, o nosso agradecimento e a nossa felicidade, né, a nossa gratidão a Veridiana, a você que aceitou prontamente esse convite.
E eu gostaria de informar as pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, né? Vai ficar salvo. Ó, inclusive o Wagner está agradecendo. Obrigada. Alguns agradecimentos, aí o Fanuel vai estar colocando na tela enquanto eu finalizo. Então, a nossa gratidão, e como eu estava falando, vai ficar salvo, então as outras pessoas podem assistir depois, né, e conhecer também esse trabalho maravilhoso. Aqui nos comentários, né, foi colocado, né, os Instagrams para conhecer um pouco mais das obras, né, os canais, para conhecer. Muitas pessoas agradecendo. E em nome do Centro Acadêmico de História, Ágora, e em nome também da organização do curso, a gente agradece imensamente. Essa conversa foi uma conversa maravilhosa e toda a nossa gratidão a você e também a todos e todas, né, que conversaram conosco por meio do chat, que participaram ativamente. A nossa felicidade é imensa. Também, imensa mesmo. Então, muito obrigada. Nós finalizamos nossa conversa aqui e tenham uma boa noite a todos e todas. Tchau, boa noite e até a próxima.